E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isel Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Yasmin, o que teremos hoje de história? Gente, eu acredito que vocês já devem ter visto a primeira parte dessa história nos aplicativos pagos. Eu consegui achar uma similar, eu acho que bastante similar, tá? Eu também estava curiosa para saber o resto dessa história e eu encontrei. Foi um achado. Eu espero que vocês gostem da história. Eu tô tentando fazer a introdução bem rápido e o vídeo também, para tentar entregar o vídeo cedo para vocês. Para quem não sabe, eu voltei a trabalhar CLT e eu tô fazendo. Eu voltei a trabalhar, gente, porque eu quis, na verdade. Eu queria sair um pouquinho da minha zona de conforto. E eu confesso para vocês que está sendo bem interessante. Tem uma semana que eu voltei a trabalhar CLT. E eu não chorei nenhuma vez. Sério, não chorei nenhuma vez. Consegui atender, fiquei alguns dias em primeiro lugar nas vendas. É que nem andar de bicicleta, né? Você nunca esquece. E eu espero que vocês gostem da introdução, gostem da história. Eu ia mostrar minha casa pra vocês, mas minha casa tá uma bagunça, galera, porque eu vou me mudar. Vocês estão vendo aqui as caixas? Porque eu preciso sair. O que é que tá acontecendo? Essa minha casa é própria, mas o meu teto, como tá chovendo bastante, tá cedendo. Então eu preciso sair pro pedreiro vir aqui avaliar, ver se a minha casa tem coluna, porque quando eu comprei essa casa, eu comprei às cegas, então eu não sei de nada. Aí eu vou ter que sair, ele vai ter que destelhar toda, vai ser um trabalhão, acredito que vai ser uns belos meses que eu vou morar de aluguel, infelizmente. É muito ruim sair da sua casa própria pra ir pra uma de aluguel, galera. Mas é pra uma coisa boa, né? Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que você goste da história. E tchau, a mini funcionária. Depois de 8 anos namorando Ethan Shaw, o garoto com quem cresci, eu finalmente estava prestes a me casar com ele. Mas na noite antes do casamento, ouvi acidentalmente Ethan dando instruções a um de seus padrinhos. Depois que a buscarmos amanhã, peça para a limusine levá-la direto para a propriedade de Lancaster. A propriedade Lancaster, Ethan explicou em voz baixa. A família da Vivian faliu e deve dezenas de milhões aos Lancaster. Os pais dela querem casá-la com aquele velho patriarca dos Lancaster para quitar a dívida. Como eu vou ficar parado vendo a vida dela ser arruinada? Harper vai ter que ocupar o lugar dela. Seu amigo parecia chocado. Então você não suporta arruinar a vida da Vivian, mas está bem em arruinar a da Harper? Aquele velho já tem 90 anos e mal consegue se manter em pé. A família dele só quer uma jovem noiva para mudar a sorte. Quando ele morrer em alguns anos, não vou culpar a Harper por já ter sido casada antes. Ainda assim, vou me casar com ela. Mas você realmente acha que a Harper vai seguir com a cerimônia de casamento com aquele velho? Ethan ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Amanhã vou pedir para minha mãe colocar drogas no cinnamon roll da Harper. Quando ela acordar, provavelmente já estará na cama do velho. O que está feito, está feito. Ela não terá escolha. Ouvi tudo em silêncio. Eu não gritei. Eu não fiz cena. Simplesmente voltei para o meu quarto e esperei pelo casamento no dia seguinte. Quando Ethan veio me procurar de novo, querendo voltar atrás, eu já estava grávida de 5 meses. Assim como você disse, o que está feito, está feito. Você não tem mais escolha. Na manhã seguinte, Ethan chegou com seus padrinhos para me buscar no dia do casamento. Vivian Pierce foi com ele. No momento em que Vivian entrou e me viu com meu vestido de noiva, ela caiu em lágrimas. Harper, estou com tanta inveja de você poder se casar com o homem que ama. Você tem muita sorte. Não como eu. Meus pais estão tentando me casar com um homem de 90 anos, só para pagar as dívidas deles. Mas graças a Deus, ela disse, enxugando as lágrimas enquanto olhava para Ethan com um significado oculto. Alguém se casou comigo secretamente no cartório hoje. Agora, aquele velho não pode se casar comigo mesmo que queira. A arrogância na voz dela me congelou. Eu achava que ser forçada a ocupar o lugar dela já era o golpe final. Nunca imaginei que Ethan já tivesse se casado com ela no cartório. Minha melhor amiga, Claire, não sabia a verdade. Ela se inclinou e reclamou baixinho. Hoje deveria ser o dia do seu casamento com o Ethan. O que ela está fazendo aqui? E por que ela está fazendo tanto teatro chorando aqui? Ela está tentando estragar seu dia de propósito? Está tudo bem, disse dando um tapinha na mão de Claire. Hoje nunca foi realmente meu casamento com Ethan. Ele só fingia que ia buscar a noiva para me convencer a entrar na limusine e fazer uma troca de noiva. Claire continuava insistindo em participar dos jogos pré-cerimônia das madrinhas. Ethan franziu a testa. Estamos atrasados. A limusine está esperando. Só encontrem os saltos da noiva. Alguns dos padrinhos dele vasculharam o quarto e rapidamente encontraram meus sapatos de noiva. Mas Ethan os pegou e foi direto até Vivian. Harper, a Vivian torceu o tornozelo no caminho para cá e o sapato dela quebrou. Ele se agachou na frente de Vivian e recolocou o sapato quebrado com uma facilidade treinada. Vivian tem pés delicados. Ela não aguenta sapatos baratos e ásperos como esses. Deixe ela usar seus saltos de noiva. Enquanto falava, ele pegou um par de sapatilhas de lona simples do armário da entrada e as colocou na minha frente. São só sapatos. Ele me olhou fixamente, o sorriso ainda gentil. Você não vai ser mesquinha com isso, vai?
Ethan, esses são os sapatos de noiva dela. Claire não aguentava mais. E daí se forem? Ethan franziu levemente a testa. São só sapatos. Importa mesmo o que ela veste? Eles não são só sapatos. Esquece, Claire, disse, interrompendo-a. Deixa ela ficar com eles. Vivian era filha do chefe de Ethan. Nos últimos 2 anos, Ethan sempre me disse que não podíamos nos dar ao luxo de ficar do lado ruim da filha do chefe dele, então eu tinha que deixar Vivian fazer o que quisesse em tudo. Eu entreguei meus projetos de trabalho, meu animal de estimação e até as roupas e joias que eu amava. E agora, eu deveria entregar até o homem que deveria ser meu marido. Eu tinha passado 8 anos com Ethan, e tudo o que recebi em troca foi uma traição cuidadosamente planejada. Israel Reddit. Vivian calçou meus sapatos de noiva, a satisfação estampada em seu rosto. Ethan, esses serviram perfeitamente em mim, como se tivessem sido feitos só para mim. Ela sorriu com uma doçura falsa e açucarada. Onde você comprou? Ethan fez aqueles sapatos ele mesmo. Quando tinha 20 anos, ele os crochetou ponto por ponto com linha de algodão e um gancho de crochê. Ele furou os dedos inúmeras vezes enquanto os fazia. Mas disse, Harper, não dói. Quando um dia a gente casar, você vai usar esses sapatos. Vou fazer um par de sapatos de noiva que ninguém mais no mundo tem. Ele disse, Harper, quero te dar o melhor de tudo. Naquela época, Ethan realmente era bom comigo. Ele não suportava me ver sofrer nem a menor mágoa. Se pudesse, teria me dado o mundo inteiro. Mas depois que Vivian apareceu, tudo mudou. Quando voltei a mim, Ethan já tinha colocado as sapatilhas simples nos meus pés. O tecido áspero arranhava minha pele, fazendo meus pés doerem. As madrinhas não perceberam a tensão entre nós. Todos começaram a cantar. Beije ela, beije ela. Ethan não aguentou toda a provocação e se inclinou para me beijar. Mas naquele exato momento, Vivian tropeçou e caiu direto em seus braços. Ela o puxou para frente. Seus lábios se encontraram no timing perfeito. Num instante, toda a sala ficou em silêncio. Claire ficou furiosa. Vivian, você fez isso de propósito, não foi? Desculpa. Só perdi o equilíbrio. Você poderia ter caído em qualquer lugar. Por que teve que cair nos braços do noivo? Chega. Parem de discutir. Ethan ajudou Vivian a se levantar, sua expressão escurecendo. Vivian torceu o tornozelo hoje. É normal que ela não consiga manter o equilíbrio. Além disso, disse ele olhando para Claire com um tom frio e distante. Isso realmente vale a pena ficar brava por isso? Isso não é nada. Claire ficou tão brava que parecia pronta para xingá-lo, mas eu a impedi. Nos últimos 2 anos, Ethan chamou muitas coisas de nada. No ano passado, Vivian roubou a proposta que eu tinha trabalhado durante 3 meses, e ele disse que não era nada. 6 meses atrás, Vivian foi a 3ª roda do nosso jantar de aniversário, e ele disse que não era nada. No mês passado, Vivian deu algo fatal para o gato que eu criei por 6 anos, e ele ainda disse que não era nada. Toda vez, Ethan me dizia para não guardar rancor de Vivian. Dessa vez, eu realmente não tinha mais motivo para discutir. À medida que o impasse se prolongava, a mãe de Ethan, Sra. Shaw, entrou com um rolinho de canela quente em um pequeno prato. Harper, finalmente vou te ver toda crescida e se casando. A Sra. Shaw colocou um pedaço do rolinho de canela nos meus lábios. Aqui, coma enquanto está quente. Comece seu casamento com calma. Olhando para a mordida à minha frente, fiquei imóvel. Eu tinha perdido meus pais quando era jovem. Por mais de 10 anos, a família Shaw me acolheu e me tratou como parte deles. Mas agora, as 2 pessoas que eram o mais próximo de família que eu tinha estavam trabalhando juntas para me jogar aos lobos. Eu sabia exatamente o que significava engolir aquela mordida. Ainda assim, abri a boca e engoli. Alguém chamou. É hora, a limusine está esperando. Ethan me levantou no colo e me carregou escada abaixo, passo a passo. Quando éramos crianças, Ethan costumava me carregar assim também. Quando eu tinha 12 anos, meus pais morreram em um acidente de carro. O choque me fez me isolar, e fiquei 3 dias inteiros sem comer ou beber. Ethan foi quem me encontrou e me carregou para casa quando eu mal estava consciente. Naquela época, ele segurou minha mão fina e disse firmemente: Harper, a partir de agora, minha casa é sua casa. Meus pais são seus pais. Não tenha medo, estou aqui, eu sempre vou te proteger. Seus ombros ainda eram tão quentes e largos quanto naquela época. Só que já não me pertenciam mais. Quando chegamos ao pé da escada, Ethan me colocou no chão. Harper, disse ele, ajustando meu véu com um sorriso nos olhos. É até aqui que posso te carregar. Você vai ter que caminhar o resto do caminho sozinha. Claire estava visivelmente chateada. O noivo deve carregar a noiva até o carro. As regras podem se dobrar quando precisam. Ethan, o que há de errado com você hoje? Claire tremia de raiva. Você está agindo estranho desde o segundo em que entrou. Alguém lançou um feitiço em você? Claire, disse apertando sua mão e acariciando suavemente. Está tudo bem, consigo andar sozinha. Ethan nunca foi realmente meu noivo. Que direito ele tinha de me carregar até o carro? A limusine do casamento estava estacionada a cerca de 100 metros dali. Quando eu terminasse esse trecho de estrada, tudo entre mim e Ethan acabaria de vez. Depois que entrei no carro, Ethan ficou parado perto da porta sem se mexer. Harper. Ele me olhou fixamente, com uma emoção nos olhos que eu não conseguia entender. No fim, apenas disse: Cuide-se. A voz de Claire estava afiada de irritação. Por que você ainda está aí parado? Você não vai entrar? Ethan sorriu e apontou para o carro atrás de nós. Eu vou nesse. Vou atrás e garantir que todos cheguem em segurança. Então fechou a porta com um baque pesado. Claire franziu a testa, a confusão se aprofundando em seu rosto.
O que há de errado com o Ethan hoje? Por que ele está agindo tão estranho? Nada complicado, disse suavemente. Ele só quer que eu me case com a família Lancaster no lugar da Vivian. No lugar da Vivian? Antes que eu pudesse responder, Claire de repente percebeu que algo estava errado. Espera, motorista, pare. Você está indo para o lado errado. Por que você está dirigindo até lá? Vire-se. Claire, interrompi. O motorista não está indo para o lado errado. Eu sou quem eles estão mandando para casar com a família Lancaster. Os Lancaster? Contei tudo para Claire do começo ao fim. Quando terminei, ela tremia de raiva. Aquele filho da mãe. Como o Ethan pôde fazer isso com você? Ele não tem consciência alguma? Eu estava surpreendentemente calma. A família Shaw me criou por todos esses anos. Considere isso minha forma de retribuir. Sim, eles te criaram por mais de 10 anos, mas você salvou a vida do Ethan naquela época. Você pagou essa dívida há muito tempo. E nesses últimos 2 anos, sempre que as costas do Ethan doíam e ele ficava deitado na cama, incapaz de fazer qualquer coisa, você ficava ao lado dele e cuidava dele a cada minuto. Você deu tanto para ele. O que ele tem de direito de te tratar assim? Claire estava certa. Se estivéssemos falando de pagar uma dívida, eu já tinha pago a minha há muito tempo, mas isso já não importava. Enquanto meus pensamentos vagavam, meu celular apitou com uma nova mensagem. Era de Vivian. Vivian. Harper, hoje é um dia maravilhoso. O Ethan acabou de me dar um presente de casamento. O que você acha? Não é lindo? Olhei fixamente para a pulseira de jade verde esmeralda na foto, e meu corpo inteiro ficou gelado. Aquela pulseira era a lembrança que minha mãe deixou para trás. Ela foi passada de geração em geração pela minha bisavó. Como eu era muito jovem naquela época, a senhora Shaw aguardou para mim todos esses anos. Eles tinham prometido me devolver depois que eu me casasse. Como ele pôde dar para Vivian sem minha permissão? Para o carro! Moça, uma vez que a noiva está na limusine do casamento, não paramos até chegar ao destino. Só então lembrei que Ethan já havia subornado o motorista. Eles estavam determinados a me entregar a propriedade dos Lancaster. O carro de Ethan estava logo atrás do meu, mas eu não tinha como confrontá-lo cara a cara. Com mãos trêmulas, eu o chamei. Ethan, disse, forçando-me a firmar a voz enquanto o questionava friamente. Que direito você tinha de dar a pulseira da minha mãe para Vivian? Isso é meu. Harper, é só uma pulseira. Do outro lado da linha, Ethan soou desdenhoso. Vivian gosta, então deixa ela ficar com isso. Qualquer tipo de pulseira que você quiser, posso te comprar depois. Ela gosta, então eu tenho que dar tudo o que é meu? Interrompi-o. Meus saltos de noiva, minha pulseira, o homem que deveria ser meu marido, e até meu lugar como quem está sendo enviado para casar com um velho? Ethan congelou. Sabe? Após um breve silêncio, ele baixou a voz e tentou me convencer. Harper, aquele velho da família Lancaster já tem 90 anos. Ele já está longe demais para ser capaz de fazer sexo. Ele não vai fazer nada com você. Você só vai lá para cumprir o papel. Vivian salvou minha vida. Ela ainda é tão jovem. Não posso simplesmente ficar parado vendo a vida dela ser destruída. Salvou a vida dele? Harper, Vivian e eu só nos casamos legalmente para impedir que os pais dela a usassem para pagar suas dívidas. Ethan explicou. Quando a confusão com a família dela se acalmar e o velho morrer, eu te trago de volta. Vou colocar tudo de volta como estava. Confia em mim, tá bom? Não preciso que você me traga de volta. Não consegui mais conter minha fúria. Ethan, eu quero a lembrança da minha mãe. Devolva a lembrança da minha mãe. Antes que eu pudesse terminar, Ethan desligou. Enquanto o tom morto ecoava no meu ouvido, meu coração pareceu afundar direto no fundo. Claire chorava de raiva. Ethan passou dos limites. Como ele ousa fazer isso com você? Aquele desgraçado vai pagar por isso. Um estrondo a interrompeu. À frente, um caminhão capotou repentinamente e provocou um acidente em cadeia. Nossa limusine de casamento foi esmagada entre 2 veículos. Claire e eu ficamos presas em nossos assentos, incapazes de nos mover. O caminhão à frente de repente pegou fogo, e as chamas começaram a se espalhar rapidamente em nossa direção. Quando Ethan viu o que tinha acontecido, abriu a porta do carro e correu em minha direção. Mas nesse momento, Vivian gritou atrás dele. Ethan, eu machuquei minha cabeça. Tem tanto sangue. Os passos de Ethan pararam. Sem hesitar, ele voltou a se virar. Ethan Shaw! Forcei minha voz rouca a sair e o chamei. Se você escolher ela agora, tudo entre nós, depois de mais de uma década juntos, acaba de vez. Ethan hesitou por um momento, mas no fim, ainda assim se virou. Harper, disse ele, Vivian é frágil. Tenho que levá-la ao hospital primeiro. 10 anos atrás, sob o luar, ele me jurou. Harper, não importa o que aconteça, você sempre será minha primeira escolha. 10 anos depois, ele disse. Vivian é frágil. Tenho que levá-la ao hospital primeiro. Mais de uma década crescendo lado a lado não se compara a Vivian, que apareceu no meio da nossa história. Enquanto eu o via sair sem olhar para trás, de repente percebi algo. Não importava onde eu acabasse, seria melhor do que ficar com Ethan. Vivian teve uma concussão leve e ficou no hospital para observação. Ethan ficou com ela a noite toda. Quando acordou na manhã seguinte, uma dor surda pulsava na lombar. Por hábito, ele chamou. Harper, minhas costas doem de novo. Venha me ajudar a levantar. Só depois que disse isso, ele se lembrou de que Harper não estava lá. Um de seus amigos lhe contou que os Lancaster haviam resgatado Harper do acidente no dia anterior e a levado em segurança até a propriedade dos Lancaster. Por algum motivo, Ethan se sentia vazio por dentro.
Quando soube que a família Lancaster visitaria o cemitério da família naquele dia para prestar homenagem, não conseguiu parar de se preocupar e decidiu segui-los em segredo. No cemitério, ele viu Harper de longe. Ela não estava fazendo cena. Permanecia quieta entre a família Lancaster, esperando o velho Sr. Lancaster em sua cadeira de rodas e certificando-se de que ele tivesse tudo o que precisava. A cena deixou Ethan com uma dor amarga no peito. Ele decidiu silenciosamente que uma vez que o velho morresse, traria Harper de volta. A partir de então, nunca mais deixaria ninguém machucá-la. No caminho de volta do cemitério, ouviu acidentalmente duas governantas dos Lancaster conversando. A nova senhora Lancaster gemeu na suíte de lua de mel a noite toda. Fiquei envergonhada só de ouvir isso do corredor. Recém-casados realmente não têm restrições. Ethan congelou onde estava, incapaz de acreditar no que ouvira. Gritando a noite toda? Um homem de 90 anos ainda poderia fazer sexo? Enquanto estava ali, atordoado, um jovem alto passou por ele. Ethan não pôde deixar de olhar para ele. Por algum motivo, o homem parecia vagamente familiar, como se Ethan já o tivesse visto em algum lugar antes. Então, Ethan viu algo no pulso do homem, e seu corpo inteiro ficou rígido. Espera, Israel Reddit. O homem era muito alto, quase 1,90 m de altura, pele clara e traços incrivelmente bonitos. Ele se virou para Ethan e perguntou simplesmente: Precisa de alguma coisa? Ethan encarou a pulseira de cordão trançada no pulso do homem, seus pensamentos ficando em branco por um momento. A pulseira em si parecia comum, mas o padrão de trança era único. Ethan sabia que em toda Harborville, só Harper sabia fazer uma pulseira daquele jeito. Aquela pulseira? Não pôde deixar de perguntar. Onde você conseguiu isso? O homem respondeu de forma calma. Minha esposa fez para mim. Sua esposa? O homem ergueu uma sobrancelha. Por quê? O senhor está interessado na minha esposa? Não. Ethan pareceu desconfortável. Achei interessante, só perguntei. Ele dizia a si mesmo que provavelmente estava pensando demais. O marido de Harper era aquele patriarca de Lancaster de 90 anos. Como poderia ser aquele jovem e bonito homem na sua frente? Era impossível. Ethan deixou o cemitério e voltou ao hospital. Vivian já estava acordada, sentada na cama e forçando lágrimas. No momento em que o viu, ela o alcançou com pena, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ethan, você finalmente voltou. Achei que você tinha me abandonado. Ethan, minha família está falida. Se você não me ajudar, meu pai realmente vai me entregar para algum velho para pagar as dívidas dele. Ei, não diga isso. Como eu poderia te abandonar? Ethan deu tapinhas em suas costas e a confortou pacientemente. Tá bom, para de chorar. Eu não vou embora. Nesse momento, uma enfermeira entrou com uma bandeja. Vivian Pierce, leito 3. É hora do seu exame de rotina. Vivian foi levada para a sala de exames. Depois que os resultados chegaram, Ethan levou o laudo ao médico. No consultório do médico, ele perguntou casualmente. Doutor, minha esposa já doou um rim antes. Será que esse acidente poderia ter afetado o rim restante dela? Doou um rim? O médico parecia confuso. De acordo com os exames, a paciente tem ambos os rins, e ambos estão funcionando normalmente. O que você disse? Quero dizer, a paciente ainda tem os 2 rins. Ela nunca doou um. Como isso é possível? Os olhos de Ethan se arregalaram em descrença. Ela claramente tem uma cicatriz longa no lado. Parece exatamente o tipo de cicatriz que uma cirurgia de doação de rim deixaria. O médico explicou. Pelo que podemos perceber, a cicatriz no lado dela é de uma cirurgia aberta de pedra nos rins. Não foi por doação de rim. Ethan sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. 3 anos atrás, Ethan foi diagnosticado com doença renal em estágio terminal. Para evitar que seus pais e Harper se preocupassem, ele escondeu isso de todos. Ele já havia se preparado para morrer, mas, para sua surpresa, logo foi encontrado um doador compatível depois. Ele passou por um transplante de rim. Durante sua internação, ele ouviu uma enfermeira na ala dizer que a doadora era uma jovem na casa dos 20 anos. Ela era bondosa e havia feito a cirurgia em segredo, sem contar para a família. Ethan sentiu que precisava agradecê-la. Depois que implorou à enfermeira, ela finalmente deixou escapar que a doadora estava na cama 8 do quarto ao lado. Na época, Ethan ignorou a dor da incisão e insistiu em ir para o quarto ao lado. No momento em que entrou, viu a paciente na cama 8. Para seu choque, era Vivian Pierce, filha de seu chefe. Ethan sabia que Vivian gostava dele. No trabalho, ela fazia avanços sutis para ele repetidas vezes, e ele a recusava todas as vezes. Ele nunca imaginou que ela o amasse tão profundamente a ponto de doar um rim por ele. Naquele momento, o coração de Ethan, que sempre fora duro como pedra, finalmente amoleceu. Obrigada, Vivian. Ele entrou trêmulo no quarto, os olhos vermelhos enquanto a agradecia. Obrigado por me dar um dos seus rins. Nunca pensei que você fosse capaz de ir tão longe por mim. Vivian, a partir de agora, o que você precisar de mim, eu farei qualquer coisa por você. Vivian congelou por alguns segundos antes de corar e soltar um ok baixo. Ethan ficou tão tomado pela gratidão que não percebeu o lampejo de surpresa e pânico nos olhos de Vivian. A partir daí, Ethan trouxe Vivian para seu círculo, a apresentou aos amigos e a protegeu a cada passo. Por ela, ele até jogou sua própria namorada aos lobos com as próprias mãos. E agora diziam que tudo tinha sido um caso de identidade equivocada? Vivian não foi quem doou o rim. Então quem tinha sido? Ethan não teve tempo para pensar. Ele imediatamente foi procurar o cirurgião que havia realizado seu transplante. Após muito esforço, ele finalmente conseguiu o arquivo do doador daquela época. No momento em que viu o nome Harper Reed, sentiu como se um raio o tivesse atingido. O mundo girava ao redor dele.
Tudo o que ele acreditava desmoronou. Harper foi quem doou um rim para ele. Então por que ela nunca contou para ele? Com as mãos trêmulas, Ethan pegou o celular e ligou para Harper. Ele precisava desesperadamente da verdade, mas descobriu que Harper havia bloqueado seu número. Então abriu o WhatsApp e descobriu que ela também o havia bloqueado. No fim, frenético e desesperado, correu para a propriedade dos Lancaster. Mas a segurança da propriedade dos Lancaster era rígida, e não havia como ele entrar. Vários guardas o detiveram no portão. "Me deixa entrar!" Ethan gritou, tomado pela emoção. "Preciso ver a esposa do velho Sr. Lancaster." "Eu tenho algo a dizer a ela." "Esposa do velho Sr. Lancaster?" Os guardas pareciam confusos. "A velha Sra. Lancaster faleceu há 3 anos. O velho Sr. Lancaster é viúvo desde então. Ele não tem esposa." "Harper." A voz de Ethan estava rouca. "Preciso ver Harper Lancaster." "Ah, você quer dizer Nossa Senhora Lancaster." O guarda pareceu entender finalmente. "A Sra. Lancaster deixou o país hoje. Provavelmente ela não vai voltar por mais 6 meses." Ethan congelou em choque. Ela havia deixado o país no dia seguinte ao casamento. Ela não deveria estar cuidando do velho? Ethan voltou para casa atordoado. Olhando para a casa que ele e Harper já haviam compartilhado, ele sentia apenas vazio. Sem Harper, aquilo ainda podia ser chamado de lar? Ele ficou sozinho naquela casa vazia por muito tempo. Enquanto ainda estava perdido e entorpecido, Vivian foi procurá-lo. "Ethan, por que você não tem atendido minhas ligações?" Os olhos de Vivian estavam vermelhos enquanto se aproximava e segurava a mão de Ethan, a voz urgente. "Ethan, os credores do meu pai vieram atrás dele de novo. Ele quer me entregar para um velho para pagar as dívidas. Me ajuda. Por favor, me ajuda, tá?" "Por que eu deveria te ajudar?" Ethan a afastou, com uma expressão fria. "Vivian, eu já não te ajudei o suficiente?" Vivian congelou. "Ethan, o que há com você hoje? Você disse antes que, não importava o que acontecesse, sempre me protegeria." "Isso foi porque você mentiu para mim." Ethan a interrompeu friamente. "Vivian, você não foi a pessoa que me doou um rim 3 anos atrás. Eu te tratei bem e te ajudei, porque acreditei que você tinha salvado minha vida. Mas você nunca me salvou. Então por que eu deveria continuar te ajudando?" Vivian ficou paralisada, o pânico passando pelo rosto. "Ethan, eu nunca menti para você. Foi você quem achou que eu tinha doado o rim. Eu nunca disse isso." "Sim, eu presumi." Ethan abaixou os olhos e soltou uma risada amarga. "Eu fui idiota, muito cego. Nunca descobri a verdade e te confundi com a pessoa que me salvou." "Vivian," ele disse, levantando os olhos com absoluta determinação. "Arrume um momento para que possamos finalizar o divórcio. Não venha mais me procurar. Seus problemas não têm mais nada a ver comigo, e eu não vou te ajudar mais." 6 meses depois, voltei para os Estados Unidos. Mas no momento em que pousei, vi uma figura familiar do lado de fora do terminal do aeroporto. "Harper, finalmente te encontrei." Ethan correu até mim com os olhos vermelhos. "Harper, por que você não me disse que ia deixar o país? Por que você me bloqueou em todo lugar? E o rim que recebi 3 anos atrás? Foi de você? Por que você não me contou? O que mais você escondeu de mim?" Eu não esperava que ele viesse me confrontar sobre isso. Já tinham se passado 3 anos, e eu não sabia como ele descobriu. Mas naquele ponto, não havia mais motivo para esconder. "Sim," assenti calmamente. "Fui eu quem doou o rim que você recebeu. Naquela época você escondeu sua doença de mim porque não queria que eu me preocupasse. Eu tinha medo que você se sentisse culpado, então doei o rim em segredo. Eu só não entendo por que você depois passou a acreditar que foi a Vivian quem salvou você." Depois de doar o rim, inventei uma desculpa para uma viagem de trabalho fora do estado e evitei Ethan por 3 meses, para que ele não notasse nada. Depois, para esconder a cicatriz, cobri aquela marca no meu lado com maquiagem corretiva, mesmo no meio do verão. Guardei esse segredo por 3 anos inteiros. Claire uma vez me perguntou se eu me arrependia. Eu disse que não. Eu sempre lembraria do que aquele garoto me prometeu quando eu tinha 12 anos. "Harper, eu sempre vou te proteger." Eu achava que trocar um rim por uma vida inteira de proteção dele valia a pena. Nunca imaginei que essa promessa seria lentamente apagada pelo tempo. A longa cicatriz no meu lado já estava fechada e cicatrizada. Mas, em incontáveis noites, ainda doía sob a pele. Os olhos de Ethan ficaram ainda mais vermelhos, e sua voz ficou rouca. "Harper, naquela época a enfermeira disse que o doador estava na cama 8, no quarto ao lado do meu. Quando fui lá, vi a Vivian. Por isso achei que ela tinha me salvado. Só então me lembrei. No começo, eu realmente estava na cama 8 no quarto ao lado," expliquei após uma pausa. "Mas eu tinha medo que você me visse, então depois fui transferida para outro quarto." Ethan ficou paralisado, como se a mente dele tivesse apagado. Depois de um longo momento, ele agarrou meu pulso. "Harper, eu estava errado. Eu estava muito errado. Vem comigo. Eu te levo de volta. Você deveria ser minha esposa. Você nunca deveria ter se casado com a família Lancaster." "Ethan, me solta." Puxei meu braço com força. "Agora eu sou casada com a família Lancaster. O casamento já aconteceu. Assim como você disse, o que está feito, está feito. Eu não tenho escolha." "Não, você vai." O peito de Ethan subia e descia com força. "Harper, você deveria ser minha esposa. Eu era quem você deveria ter se casado. Eu perdi a cabeça por um tempo e te joguei para os lobos. Eu vou te levar agora. Vamos colocar tudo de volta como era antes." "Não podemos voltar." Eu o interrompi. "Ethan, eu estou grávida. Meu marido me trata bem, e eu não vou me divorciar dele." Ethan ficou rígido. O olhar dele desceu lentamente, até perceber a leve curva da minha barriga.
Como isso é possível? Harper, seu marido é um homem de 90 anos. Como ele poderia te deixar grávida? Meu marido não é velho. O quê? Levantei os olhos para ele, minha voz ficando mais fria. Ethan, meu marido é jovem. Ele não é velho, e eu não estou sendo maltratada neste casamento. Harper, do que você está falando? Ethan ficou ainda mais agitado. Ele agarrou meu pulso de novo, tentando me puxar. Harper, eu tenho que te levar comigo hoje. Não importa de onde esse bebê veio. Você vem comigo, e eu vou colocar tudo de volta como era. No momento em que terminou de falar, uma voz furiosa ecoou atrás dele. Solte-a! Lucas saiu do terminal do aeroporto com uma expressão sombria. Puxei meu pulso de Ethan e corri em direção a Lucas. Lucas me puxou para seus braços, me segurou de forma protetora e deu tapinhas nas minhas costas em sinal de conforto. Querida, você está bem? Estou bem. Balancei a cabeça. O olhar de Ethan pousou em Lucas, e ele o encarou por um longo tempo. Foi você? Então, como se tudo finalmente tivesse se encaixado, choque e descrença passaram pelo rosto dele. Então aquela pulseira de cordão trançado foi realmente feita pela Harper. Sua voz tremia enquanto olhava para a pulseira no pulso de Lucas. Então a esposa que você mencionou da última vez era realmente a Harper. Harper? Ele se virou para mim, com uma expressão cheia de dor. Você não se casou com o velho Sr. Lancaster. Você se casou com ele? Sim. Peguei o braço de Lucas e assenti calmamente. Este é meu marido, Lucas Lancaster. Ele é o neto do Sr. Lancaster. Ethan, o conselheiro espiritual dos Lancaster, disse que a família precisava de uma noiva na casa dos 20 anos para mudar a sorte. Ele nunca disse que ela precisava se casar com o velho Sr. Lancaster. Uma noiva para o neto também serve. Lucas é um bom homem e me trata bem. Obrigada por arranjar esse casamento para mim. Estou muito satisfeita com ele. Ethan ouviu incrédulo, o rosto inexpressivo. Ele ficou ali como se tivesse sido atingido por uma força invisível. Então, de repente, ele riu, amargo e quebrado. Eu sou um idiota do caralho. Eu sou o maior idiota do mundo. Ele cobriu o rosto, a voz rouca de miséria. Eu empurrei a mulher que eu mais amava para os braços de outro homem com minhas próprias mãos. Eu destruí o amor da minha vida. Eu sou a maior piada do mundo. Lucas lançou um olhar de nojo e chamou os seguranças friamente. Tem um lunático incomodando minha esposa. Escoltem-o para fora imediatamente. Ethan parecia completamente entorpecido. Deixou os guardas o arrastarem sem nenhuma resistência. Depois que Ethan foi removido, a frieza na expressão de Lucas finalmente suavizou. Não esperava que encontrássemos um lunático no nosso primeiro dia de volta aos Estados Unidos. Ele afastou uma mecha de cabelo da minha orelha, a voz gentil. Harper, se esse lunático algum dia se aproximar de você de novo, me diga. Eu vou me livrar dele por você. Ok. Olhando para o homem quente e gentil à minha frente, senti um lampejo de calor no peito. A verdade é que Lucas e eu nos conhecíamos há muito tempo. Ele estava na minha turma no ensino médio. Nunca fomos especialmente próximos, mas sempre nos dávamos bem. Depois de se formar no ensino médio, ele foi para o exterior para a faculdade e nunca mais nos vimos. Há 6 meses, ouvi de um antigo colega que Lucas estava voltando aos Estados Unidos para se casar. No momento em que ouvi Ethan dizer que planejava me mandar para os Lancaster no lugar de Vivian, entendi que a pessoa com quem eu iria me casar poderia ser Lucas, não o velho Sr. Lancaster. Lucas era bonito, gentil e vinha de uma família extremamente proeminente. Se fosse por isso, eu tinha ficado com a melhor parte do acordo. No dia do nosso casamento, fui completamente honesta com ele. Lucas, eu tive um ex-namorado. Crescemos juntos, passamos muitos anos juntos e passamos por muita coisa. Eu até doei um rim para ele. Não sei se isso vai te incomodar. Não vai. Lucas me interrompeu. Harper, já que você decidiu se casar comigo, não me importo com seu passado. O que me importa é o nosso futuro e os anos que vamos passar juntos. Harper, mesmo sendo um casamento arranjado pela família, agora que estamos juntos, eu vou te honrar, e vou honrar nosso casamento. Me encostei nele, com o coração cheio. Lucas, já que te escolhi, vou me despedir completamente do meu passado. Serei fiel a você e ao nosso casamento. Para me ver novamente, Ethan passou vários dias vigiando a área próxima à propriedade dos Lancaster. 3 dias depois, ele finalmente me viu saindo da propriedade. Ele me parou na estrada e me entregou uma pulseira com os olhos vermelhos. Harper, recuperei a pulseira da sua mãe. Esperei meio ano só para devolvê-la ao seu legítimo dono. Sua voz falhou. Harper, Vivian e eu finalizamos nosso divórcio há muito tempo. De agora em diante, você não precisará mais dar a ela nada que pertença a você. Harper, eu realmente sei que estava errado. Me perdoa. Divorcie-se do Lucas, e vamos voltar a como as coisas eram, ok? Peguei a pulseira dele e disse friamente. Ethan, eu te disse, não podemos voltar. Por quê? As emoções de Ethan explodiram. Depois de todos esses anos juntos, como podemos simplesmente terminar assim? Agora sou esposa do Lucas. O interrompi friamente. Posso ser antiquada, mas faço meus votos de casamento a sério. Quando eu me caso com alguém, não o traio. A garganta de Ethan apertou, e ele não conseguiu dizer mais uma palavra. Ele ficou ali, atordoado, perdido e vazio. Eu contornei ele e saí sem olhar para trás. A partir daí, não haveria mais nada entre nós. Depois disso, nunca mais vi Ethan. Só ouvi de amigos que anos de consumo excessivo de álcool e um estilo de vida pouco saudável causaram o retorno da sua insuficiência renal. Desta vez, sua doença veio rápida e forte. Não havia nada que os médicos pudessem fazer.
6 meses depois, a mãe de Ethan me ligou. Ao telefone, a senhora Shaw chorou e implorou. Harper, o Ethan não tem muito tempo. Por favor, venha vê-lo uma última vez, tá bom? Diante dos apelos desesperados da senhora Shaw, endureci meu coração e recusei. Pouco tempo depois, Ethan morreu da doença. Logo após sua morte, Vivian foi entregue pelos pais a um homem mais velho para quitar uma dívida. Cada dia virou um inferno sob seu abuso. Mas nada disso tinha mais nada a ver comigo. Lucas e eu tivemos um casamento pacífico e amoroso, e a saúde do velho Sr. Lancaster também começou a melhorar, quase milagrosamente. 5 meses depois, dei à luz uma filha. Meu marido foi gentil, minha filha era doce. Minha vida era feliz e completa. Fim, que Deus te abençoe.